Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol, seus classificados. O São Paulo avança na competição da maneira que avançou, tá ligado? Foi brabo. Mas agora, qual que é a do Tricolor? Ele pega o Novo Horizontino, jogo único nas quartas, jogo único na semi, mirando aquela final tão sonhada e esperada para nós pegarmos ali e colocarmos o Tricolor no eixo, né? Só que o Carpini não tá querendo deixar. E a cobrança em cima do Rames Rodrigues agora começa a perder o sentido e a lógica. E tem Lucas Moura também e Ferreirinha. Ó, o vídeo na moral tá cheio de notícias e informações do São Paulo, do nosso Tricolor. Vamos junto aí, tá bom? Olha só, quero te lembrar antes que esse vídeo é um oferecimento de 1xBet, que é uma casa de bookmaker top, onde você consegue dar palpites de futebol, de basquete. Se acertar, você ganha. Indo pelo primeiro comentário fixado, que é o meu link, você tem um bônus de boas-vindas. Quer ser abraçado num bônus de boas-vindas? Meu link lá, o seu primeiro depósito, o valor dobrado. Deposita 100, vira 200, 300, vira 600, 400, vira 800 e assim vai até os R$ 1.560. Hoje tem aí um jogo em destaque, que é o jogo do Chelsea versus o Newcastle. E a vitória do Chelsea paga 1,90. Olha que louco essa odd. E a vitória do Newcastle paga 3,92. O empate paga 4,26. Olha, a bagatela de 4,26 no empate, que é bastante provável. Primeiro comentário fixado, beleza? Valeu, XBet, tamo junto. Galera, não posso deixar de começar esse vídeo falando do Carpini, Thiago Carpini, o técnico que gerou na noite deste domingo, né, de ontem, aquele desgaste no torcedor de São Paulo. Muita, mas muita, uma legião, milhões de pessoas pedindo a fora Carpini, o fora Carpini. Vamos dar a linha na pipa desse mano aí, porque já era. E o cara, ele não conseguiu realmente fazer um bom trabalho até aqui. Apesar da campanha do São Paulo ter números, assim, bons, né? Você fala pros números. Pô, o São Paulo foi classificado como o líder do grupo D, se não me engano, lá. Tem o Novo Horizontino, o São Bernardo. O São Paulo classifica com 22 pontos e pega a liderança do grupo, e tem time aí por aí classificado com 10, como a Portuguesa. Aí o São Paulo vai pegar agora o Novo Horizontino, que foi um dos melhores times dessa fase de grupo de classificação. Se não bastasse, o São Paulo foi garfado no apito mesmo, uns 2 jogos seguidos ali, pelo menos. Então o São Paulo, que se não é garfado, ele tinha feito quase 30 pontos, 25, 26 pontos, é muito ponto para pouco futebol, eu diria assim. Então hoje, com a cabeça mais calma, mais fria, nós podemos analisar um pouco que o panorama aí leva o Carpini a ser um técnico resultadista. Num universo onde o Lucas piorou, o Rames não se encontra como titular do time de São Paulo, Caleri piorou, o Luciano tá mais ou menos ainda, tem o Ferreirinha que melhorou, vai, pra falar a verdade. O resto, o time tem piorado, sistema defensivo ridículo, tomando gol todo jogo, tomou gol todo jogo o São Paulo, e aí o São Paulo tem números bons, é campeão da Supercopa do Brasil, ganhou do Corinthians quebrando o tabu, era pra ganhar do Palmeiras o último jogo, se não fosse a arbitragem reconhecida pela Federação Paulista de Futebol. Então, o Carpini se mostra um cara resultadista, o que pra muitos é muito pouco pra ser comandante técnico do São Paulo, pra mim também, mas o cara ele tem como bater no peito e falar, o número tá bom. E nós temos que engolir que o número tá bom mesmo. Agora vamos lá. O Carpini prometeu uma forma do Rames Rodrigues jogar, e o Rames Rodrigues não está jogando titular. Ontem ele entrou e foi cobrado já. Sabe, o Wellington não foi cobrado, o Juan não foi cobrado, quem foi cobrado é o Rames. O que é isso, cara? O Rames foi brilhante nos 2 últimos jogos que jogou, brilhante em pouquíssimos minutos, e ontem não conseguiu ser brilhante. Um gramado encharcado, um time totalmente remodelado contra o Rames, né? Porque você tem o Luciano para jogar de centroavante, Eric e Ferreirinha pra fazer as pontas pro Rames jogar, é colocado o Michel Araújo do lado dele, é colocado o Juan de centroavante, colocado o Luciano pra meia. Então, claro que o Rames, ele teve ontem correu na subida, foi colocado o Rafinha pro Rames armar, vai armar o quê pro Rafinha? Então, assim, Rafinha não passa do meio campo. Claro que pro Rames ontem foi muito difícil. E o Carpini, se não bastasse, ele protagonizou uma cena bastante patética, que foi aquela provocação com a torcida que, segundo alguns, é do São Paulo, mas assim, 99,9% que era a torcida do Ituano. O que também é crítico, o que também é ridículo. Porque você imagina o Carpini, do São Paulo, preocupado com o Ituano, com a torcidinha do Ituano. Tinha 2 Kombi ali de torcedores, sabe? 2 Kombis. Tinha 14 torcedores e o cara tá preocupado com a torcida do Ituano.
que tava ali, sei lá, vaiando ele, provocando ele chega e manda, fala agora aí pra mim. O que é isso? Que é a torcida do Ituano. Ele deu um depoimento, eu não vi a coletiva de propósito, tá? Mas eu vi que escreveram lá que ele colocou o Diego Costa como zagueiro porque ele viu entrar Salatiel, acho que é Salatiel o nome, que é um atacante reserva do Ituano. Olha aí, o Ituano tá rebaixado, tá? O atacante reserva do Ituano, um tal de Salatiel, entrou e o Carpini conhece o cara da Série B, o que já é um erro. E aí ele fala: Não, eu montei a zaga pra marcar o Salatiel. Que conversa é essa, senhor Carpini? Que papo é esse que nós precisamos de você pra marcar o Salatiel? Se é que é Salatiel o nome do cabra aí. Nem sei também direito. Então, assim, um técnico de verdade nem saberia quem joga no ataque do Ituano. Teria que olhar o São Paulo e falar: o Ituano que se preocupe em me marcar. Com todo respeito ao Ituano, o Ituano tá rebaixado, sabe? Então é muito preocupante. São Paulo ganhou com o gol do Lucas Moura, que teve um pênalti no último minuto de jogo, e se não acontece esse pênalti, São Paulo estaria fora do Paulista. Então é pesado, é puxado de pensar isso sim. São Paulo passou 4 jogos sem vitória, tal. O saldo do Carpini é um saldo completamente médio e é um saldo que preocupa demais num ano de Libertadores, Copa do Brasil, um ano de não poder piscar no Brasileiro que você é rebaixado. Se piscar errado ali, dormir um segundo você é rebaixado. Então tem que se ligar. E o Carpini no São Paulo tá devendo muito enquanto comparação com o trabalho do Dorival Júnior, sabe? Quando todo mundo melhorou com o Dorival, com o Carpini parece que todo mundo piora, parece ali que a ladeira abaixo. A zaga tomando gol todo o jogo com o Arboleda e Ferrarese, Diego Costa e Alan Franco no banco. O Wellington é o lateral que tem. Rafinha voltou, Igor Vinícius voltou, Pablo Maia está disponível pro Carpini, tirando ontem que estava suspenso. Entrou Bobadilha, tinha o próprio Alisson. Sabe qual que é? Por que que? E o Rames no banco. Então por que que toma 2 gols do Ituano? Qual que é a mágica aí? Que você pode explicar tomar 2 gols do Ituano? E digo mais, era pra tomar mais se não é o goleiro Rafael, tá? Além disso, os gols do Ituano foram mais bem trabalhados do que o nosso gol do Ferreirinha, o nosso pênalti milagroso no Juan. E o outro gol do São Paulo foi. Preciso lembrar agora, mas o São Paulo não trabalhou os gols. Pelo menos o do Ferreirinha e o do. E o do Luciano foi meio trabalhado. Lembrei agora. O Igor Vinícius e o Luciano aos trancos e barrancos. Rebote do goleiro. Acabam fazendo um gol ali legal. Mas é muito pouco pro tricolor. Tá faltando uma sincronia no ataque. Tá faltando um sistema defensivo. Aqui não é individual. É um sistema defensivo. Não vou culpar o Wellington só porque tomou um drible ridículo de um cara que parecia o Garrincha contra ele, cruzou, a Arboleda foi superada de cabeça. Isso não acontecia com o Dorival. Acontecia um jogo ou outro, mas era jogos que podia perder. Nos jogos decisivos, o Dorival segurava no fio da navalha ali e ganhava os jogos. Aí agora nós estamos perdendo os jogos ou empatando. Ontem ganhamos, mas nós sabemos as consequências. Então o que preocupa é chegar contra o Novo Horizontino agora, na quarta de final do Paulista, e não ser favorito. Porque a verdade verdadeira é que o São Paulo é favorito pela camisa, pelo elenco, pela história. Mas o São Paulo não é favorito contra o Novo Horizontino pela bola que tem jogado com o Carpini. E isso é o que preocupa. E o Carpini preocupado em brigar com a torcida do Ituano. Contra o Abel Ferreira, quando o Abel Ferreira fez o que fez com a arbitragem, não foi expulso, ninguém foi expulso. Quando o Carpini, o assistente dele falou, foi expulso, o assistente do São Paulo, do Carpini. Aí o Carpini, na hora da coletiva, falou: eu prefiro não falar. Então, assim, você prefere não falar contra o Abel, mas você preferiu brigar com a torcida do Ituano. Então, onde você tá jogando? O que você tá fazendo? Você conhece o time do Palmeiras ou você conhece o Salatiel do Ituano, reserva do Ituano? Sabe? Qual que é o tamanho do Carpini pra treinar o São Paulo? É claro que o São Paulo teria uma queda depois do Dorival. Não tem melhor que o Dorival por aí. Eu reconheço isso. Mas o Carpini está se mostrando um cara muito contraditório. Aqueles discursos dele de eu proponho o jogo, eu jogo com a bola. Como assim? Você colocou o Diego Costa e o Rafinha ontem no jogo, sabe? Colocou o Juan e o Michel Araújo. Você nem olhou pro Galopo, nem olhou pro Ramos. Os caras que chegaram para ser grandes no São Paulo, você mal olha. Então, assim, muito triste, viu, Carpini? O Lucas Moura teve uma noite de gala, né? Ele não conseguiu jogar ali com aquele gramado molhado, os dribles dele que caía pra cima do marcador, então ele ficou devendo futebol também, não ele, mas o São Paulo ficou devendo futebol. Aí o Lucas consegue
Na hora daquele pênalti, ele fez o que nós esperávamos do Lucas. Ele chamou a responsabilidade. Tinha o Rames em campo, mas não podia nem pensar no Rames bater um pênalti depois dos dois que ele perdeu. O Rames vai ter que reconquistar essa condição de batedor de pênalti no São Paulo. Mas o Lucas tá dando conta do recado. Bateu firme ali, bem tranquilo, saiu comemorando que nem um maluco ali, sabe, sabendo o tamanho do São Paulo, que não podia ficar fora dessa fase de mata-mata do Paulista. Exatamente o contrário do Carpini, preocupado com a torcida do Ituano, com o Salatiel, travando uma batalhazinha individual ali de um técnico de Guarani, de um técnico de Água Santa contra o Ituano. Péssima postura, lamentável. O Ferreirinha é um cara que merece um destaque totalmente justo, né, cara? O Ferreirinha, ele fez um gol de novo ontem. E as jogadas do Ferreirinha que foram, não vou nem falar agora só contra o Ituano, porque o gramado tava muito molhado. E ele conseguiu ainda fazer a sua velocidade aparecer, carregando a bola pela ponta esquerda. Mas contra o Palmeiras mesmo, no último jogo, o Ferreirinha jogou pra caramba. Ele pegou a bola e caiu pra cima dos marcadores, sendo um dos melhores em campo. Então aquele Ferreirinha, banco do Grêmio, não veio pro São Paulo. O Ferreirinha que aparentemente veio pro São Paulo é o titular do Grêmio quando nasceu pro futebol e começou a chamar a atenção do mundo todo. Eu mesmo não queria mais que o Ferreirinha viesse pro São Paulo custando caro, esse que tá no banco há 2 anos. Agora, o Ferreirinha que começou a jogar no Grêmio era um sonho. E aparentemente o Ferreirinha que chegou no São Paulo é aquele que era um sonho. O cara está chamando a responsabilidade, fazendo gols, no plural sim, fazendo gols, e dando assistência, e sambando pra cima da zaga dos adversários, sem olhar se é o Ituano, se é o Palmeiras, ele pega a bola e cai pra cima. Então, no São Paulo, o cara que merece ser cobrado, ou até o que não merece, ele é bem cobrado. E quando merece elogios, tem que receber os elogios devidos sim. Olha o Rames aí, por exemplo. Ele fez, como eu tinha falado antes, no mais cedo aqui nesse vídeo, ele fez 2 jogos brilhantes de encantar o mundo. Passes assim maravilhosos, magistrais. Gol, fez gol também, não desistindo de jogada, caindo com bola e dando assistência para companheiro, dividindo bola no meio da zaga, coisa que você vê de caras que são intensos. Não de caras que são preguiçosos, que não querem saber, ter um bom passe e não joga a bola. O Rames não tá se mostrando esse cara. Ontem, muito desfavorável para ele jogar, mas nos jogos anteriores, jogou e muito. Entra e é absolutamente diferenciado. O que nós não podemos cair na armadilha agora é de nós olharmos pro Alisson, pro Wellington, pro Rafinha, pro Michel Araújo, pro Juan, jogadores que estão beirando muito a vala comum, o jeitão comum de jogar, aceitar que esses caras são titulares do São Paulo, 12º jogador, aquele que sempre entra, e esses caras estão tudo bem. Mas o Rames Rodrigues não. Esse é chinelinho, o técnico estava certo de não colocar, era para ter mandado embora. Isso nós não podemos, isso é uma armadilha que nós não podemos cair. Temos que valorizar o Rames e o Carpini tem que se virar para fazer o Rames Rodrigues ser titular do time do São Paulo. Concorda ou não concorda? O vídeo de hoje foi esse, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, deixa esse likeão aí, tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!